Olá, protagonista! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso MersonCast, com o tema dessa temporada Desperte o seu protagonismo. E hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Estou aqui com duas pessoas especiais, né? A Beatriz Gabriela, que é instrutora, professora aqui da Bimerso na parte de informática, e com a Manuela Dorce, que a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo bem legal. Então, fica à vontade para se apresentar, Beatriz. Bom, oi gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu sou instrutora aqui da parte da informática. É um prazer estar com vocês. Oi, gente, eu sou a Manuela, eu sou estudante aqui da BIM Armstrong e é um prazer também estar aqui. Olha, a Beatriz, né, que está aqui já há um tempo, a gente convidou ela para participar. Então, gente, para quem está aqui participando pela primeira vez, sempre é um friozinho na barriga. Então, nesse momento, elas estão aqui para contribuir, né, e topar esse desafio de gravar. E a gente vai, né, falar de um assunto que é bem interessante. O nosso tema de hoje é sobre como a internet pode ajudar ou atrapalhar os jovens nos dias atuais. E a gente vai falar, essa sugestão de tema foi da Manu. Para quem aí acompanha o nosso MersonCast, principalmente essa temporada, a Manu, há muito tempo, ela foi a primeira aluna a sugerir um podcast da Bimerson, né, com temas que ajude aí os alunos, que ajude nesse papel que a gente tem de despertar o protagonismo dos jovens, né, Manu? Manu é estudante, né? As duas, né? Todo mundo aqui é estudante. E nesse tema, né, que a gente vai falar aí sobre a internet, que está bem no dia a dia, que ultimamente é difícil ficar longe do celular, longe da internet. Eu começo já perguntando, né, para Manu, qual que é a sua percepção, Manu, como jovem, né, do uso da internet no seu dia a dia? Como que você tem aí no seu dia a dia essa interação e esse uso? Bem, é muito legal a gente mexer no celular, a gente pode estudar, a gente pode ver vídeos, só que eu percebo que isso acaba me atrapalhando, porque a tecnologia, ela é uma coisa boa e ao mesmo tempo atrapalha muito a gente. Porque quando a gente tá na escola, por exemplo, eu não levo celular, mas muitas pessoas levam. Então, assim, tipo, ficam mexendo muito no celular. Eu levo ainda um pouco, mas de vez em quando. Mas eu mexia, só que agora eu não mexo mais, entendeu? Isso atrapalha um pouco os estudos, o atrapalha o dia a dia, a convivência com as pessoas. A gente gosta de ficar só no celular, televisão, tecnologia, e não gosta de ficar com os outros, assim, entrosar, se socializar. E assim, você tem uma rede social preferida que você usa? O que você usa normalmente no TikTok. TikTok? É a rede social que eu mais uso. TikTok é viciante. Eu gosto mais do TikTok atualmente do que as outras redes sociais, né? E você, Beatriz, como que você vê essa situação? Você tem dois papéis, né? Você é uma jovem, é uma estudante, né? Como a grande maioria, não só dos jovens, mas todos os seres humanos têm aí um uso muito grande da internet celular. Mas do ponto de vista, você como no seu dia a dia, né? Você tem um uso moderado ou você percebe que às vezes também pode ultrapassar os limites e ter né, um prejuízo? Bom, eu particularmente adoro ficar no celular, assim. Meu dia já começa no telefone, já é o despertador, então é despertador, é uma notificação que a gente olha ali, e assim, de forma despercebida, a gente vê. A gente tá vendo um vídeo no Instagram, a gente começa a ver, não, mas só 10 minutos, esses 10 minutos vai rolando. Então, a tecnologia ela tá, assim, no nosso dia a dia. É pra fazer, como a Manu disse, é pra estudar, é pra se divertir, mas às vezes a gente acaba extrapolando um pouco, porque é muito. O mundo existe dentro dessa tela, então é muito legal ficar no celular. Porém, a gente tem que ter aquela moderação, senão fica um vício descontrolado. Então é muito importante a gente ter aquela moderação. Eu, particularmente, preciso ter uma moderação, mas, assim, eu falo de forma geral, é muito importante a gente ter essa moderação. Olha, eu acredito, né, que mais gente está nessa situação.
Eu me incluo também nessa situação. O que acontece? Por trás das redes sociais, existe o quê? Uma programação, um algoritmo, que ele foi desenvolvido exatamente para prender a nossa atenção. Então, você que tem também esse tipo de desafio, que acaba ficando muito tempo nas redes sociais, no celular, é realmente, né, tem que ter uma determinação, sabe? Um foco muito grande para você não perder tanto tempo, porque é mais 10 minutos, como você disse. É mais um videozinho de 1 minuto e vai de um em um, né? Um meme. E o tempo vai passando. E o algoritmo, realmente, ele entende. O TikTok, eu falo que, nossa, ele entende, assim, a nossa preferência de forma muito rápida. Você parou de assistir um tipo de conteúdo, é quase instantâneo ele entender que você não quer mais aquele conteúdo, ele já manda um outro lá, e aí você já prende atenção, aí ele já, opa, esse eu fisguei. Aí ele continua mandando daquele, e aí é onde que vai o quê, né? A gente realmente saber de ter um foco, uma autorresponsabilidade, porque o tempo vai passar e, de repente, a gente vai deixar de fazer algo produtivo. Algo que é positivo. Então, entra nessa questão aí que a gente já está falando. Onde ajuda e onde pode atrapalhar. E em alguns momentos, é interessante a gente passar alguns minutinhos para, né, num dia tenso, para, sabe, né, um pouquinho de distração, sabe? Então, ajuda, uma válvula aí de descompressão. O problema é que a gente acaba ultrapassando o tempo e não é só, né, irresponsabilidade nossa. O próprio sistema, ele foi feito para prender a nossa atenção. Faz sentido para vocês isso? Faz. É, como você falou, o algoritmo realmente entende o que a gente gosta de ver. Por exemplo, uma pesquisa que a gente faz, ou o algoritmo, ou no Instagram, ou no TikTok, coloca vários vídeos ou fotos disso. Então, é muito interessante a gente ver como a gente tem que tomar cuidado com certas coisas nas redes sociais, por exemplo, certos golpes. Sim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com rede social, principalmente quem é jovem, igual eu, né? Tem várias. Quantos anos você tem? 13. 13 anos, isso. Tem várias outras preocupações do que só celular. Só que a gente dá prioridade pro celular, que é uma coisa que a gente não consegue viver sem, né? Só que a gente, tipo, o certo era a gente priorizar mais a diversão, brincadeira, conversa, socialização, do que o celular. De maneira física, né, você fala. Sim, só que o celular é uma coisa que hoje em dia tá muito utilizado a rede social, né? Tem gente que usa da maneira certa, que é tipo, 1 hora por dia, depois eu uso pra estudar, depois eu uso pra pesquisar algumas coisas, se eu fico com dúvida. Só que muita gente usa de maneira descontrolada, que usa por horas seguidas, não pesquisa, não estuda, entendeu? Não vai ler o livro. Então isso é muito ruim para a própria pessoa que Acaba perdendo tempo, né, e deixando de crescer mesmo, né, intelectualmente, com outros tipos de conteúdo, de uma leitura. Hoje, realmente, é um desafio, né, você parar um tempo para ler, né? A nossa cultura, principalmente, não nesse estímulo tão grande da leitura, e aí vem, né, essa ferramenta que é muito útil. Eu não consigo me ver sem o celular, porque, né, o meu trabalho, a maior parte eu realizo por aqui, de qualquer lugar. E tem um detalhe, uma dica é já desativar as notificações, sabe, das redes sociais, porque deixar só as mais relevantes, igual o WhatsApp também, que é um outro que toma bastante tempo, né? A gente tem, normalmente, às vezes, uma sensação que a gente tá perdendo alguma coisa, que o mundo tá girando lá, tá tendo um novo meme, tá tendo uma nova informação, um novo vídeo lá, e se a gente não olhar naquele momento, a gente ficou para trás. Mas é só uma sensação, porque o volume de informação que circula é muito grande, a gente jamais vai dar conta de estar 100% atualizado e acompanhando, né? E aí entra essa questão da parte... Até uma outra observação que eu estava refletindo aqui a gente passou por uma pandemia, a gente foi tirado da socialização natural. Vocês mais jovens, mais ainda, que é um momento que tem muita, né, interação, socialização na escola, né? E foi tirado de vocês isso. E aí o que tinha? Ficar em casa, trancado, e redes sociais, celular, para estudar e principalmente para passar o tempo.
Então, esse longo período impactou. E aí criou o quê? Um hábito, criou até uma dependência, né? E realmente, o celular, quando você está nele preso, assistindo os conteúdos que você gosta, ele gera dopamina, que é uma sensação de saciação, de prazer, e que você fica querendo mais ainda, né? Uma outra coisa, né? Vocês falando sobre isso, eu comentei que a Beatriz tem 2 papéis, como estudante e como professora aqui. Às vezes, não sei, pode acontecer na sala de aula de um aluno usar o celular, se dispersar. Nossa, com muita frequência. Eu fico, gente, como professora eu olho. Não pode. Celular na sala de aula não pode, porque isso distrai. Mas como aluna, eu também penso, ai, mas olhar alguma mensagem, olhar algum vídeo ou alguma notificação não é tão ruim assim. Só que às vezes, olhando como aluna, eu fico assim, ah, mas é só um vídeo, eu vou olhar mais um vídeo, a professora não tá vendo. Mas como professora, eu vejo que o aluno, assim, ele tá se dispersando. Isso, assim, dentro da sala de aula e às vezes um convívio, assim, no mercado de trabalho, causa muito impacto. Porque o celular, ele é viciante. O algoritmo dele faz com que você fique ali. Uma simples pesquisa, eu tô pesquisando sobre um livro específico que eu quero comprar. Você pesquisa, pensa alto, às vezes parece que a hora que você olha o celular, ele já aparece o que você quer. Então ele é muito viciante. E tem que tomar cuidado, porque tanto pesquisas como informações pessoais que a gente acaba colocando na internet, seja para criar um aplicativo, uma conta, pode acabar voltando contra a gente, porque maliciosos é o que mais existe, então tem que tomar cuidado. E eu, como professora, olho dos 2 lados. É errado, mas ao mesmo tempo é viciante, então entra nessa contrapartida. E aí, como professor, né, professora, é o nosso desafio também, né, de pegar e ajudar esse jovem e explicar o porquê. A Manu falou do tempo, que a gente acaba ficando muito tempo e deixando de ter outras prioridades. Isso já na nossa rotina normal, fora do ambiente de sala de aula. Que a gente poderia estar lendo um livro, fazendo uma tarefa, fazendo uma atividade física, conversando presencialmente, fisicamente com alguém, interagindo. E aí a gente já acaba dividindo esse tempo e deixando a maior parte desse tempo até assim, nas redes sociais de forma não tão produtiva, né? Agora, dentro de uma sala de aula, que normalmente é um horário específico, o prejuízo é muito grande. Principalmente eu falo aqui, né, na Bimerso, onde a gente tem os cursos, né? Tem alguns planos que tem alguns incentivos, tem umas bolsas rápidas, né, de cursos gratuitos. Sim, temos. Porém, a grande maioria dos nossos cursos tem um investimento. E esse pai faz um investimento, até o adulto faz esse investimento. Mas quando é o pai que faz esse investimento, às vezes não tem essa clareza do aluno, né, do jovem, da utilização desse recurso de forma produtiva. E o pai está pagando as horas, a permanência dele aqui para ele ganhar conhecimento que ele não vai ganhar fora, sozinho, vai ser muito mais difícil. E ele está pegando e usando esse tempo, esse investimento para desperdiçar num celular. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E vai fazer falta, principalmente que aqui, seja no ambiente que a gente tem nas salas de turmas, acaba não prestando atenção numa explicação. Agora, no ambiente ali, na sala de tecnologia, na parte da informática, o nosso curso ele é muito prático no sentido operacional, onde o aluno avança de acordo com o próprio desempenho, a dedicação dele. Então, se ele para, o conteúdo para. E aí, o tempo que teria para ele concluir um plano, né, um pacote de cursos, esse tempo vai passar, porque ele não está estudando, e vai acabar, e ele vai ficar sem concluir parte dos cursos, ou aprender de forma pela metade. Eu lembrei de uma coisa que você comentou, Beatriz, que em alguns cursos, né? Aí chega, o aluno faz, tem as explicações, alguns vídeos de explicações, e aí chega, tem uma provinha, um quiz. E o aluno não consegue. Por que que ele não consegue? Porque ele assistiu... Fala sobre isso. Pronto. Bom, como o Wagner estava falando, tenho, né, a parte das áudios, da videoexplicação. O aluno tá lá,
na aula, como o conteúdo só segue se você continuar fazendo os comandos. Aí, às vezes, o aluno tá lá, olha uma notificação, olha uma rede social e acaba não prestando atenção. Chega na hora do exercício, professora, não tô conseguindo fazer, mas professora, tá difícil. Professora, mas eu não entendi. Aí eu falo, ó, eu observei que você tava no celular. Isso te atrapalhou um pouquinho. Aí ele: "Ah, professora, mas foi só uma notificação, foi só uma conversa". Eu falei assim: "Mas tá te atrapalhando. Você percebeu que isso te atrapalhou?". É muito importante ressaltar, porque às vezes o aluno não: "Ah, eu só tô olhando, não tô perdendo nada". Mas na hora que vai colocar na prática, na hora que ele vai fazer por conta própria, ele não consegue, porque ele ficou preso ali e não conseguiu fazer a atividade. Aí eu sempre ressalto: "Pessoal, vamos guardar o celular, depois a gente fica, depois vocês mandam quantas mensagens você quiser, mas agora a gente tá na hora da aprendizagem. Então é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês, se conectem ali com o que vocês estão fazendo, porque qualquer coisinha dispersa. Então é muito importante prestar o extremo de atenção no que você tá fazendo, pra você conseguir alcançar o seu objetivo". A Manu, né, trouxe essa questão do que prejudica, então a gente tá falando, dando muito ênfase, né, falando bastante do que prejudica, né, Manu? Você já passou por isso também nas aulas, Manu? De estar, de repente, fazendo a aula e dar uma escapadinha no celular? Já, até porque 1 minuto no celular, que a gente parece que a gente tá 1 minuto no celular, é horas. A gente não percebe que a gente passou horas ali vendo vídeo, mais vídeos, mais vídeos. Como a gente já falou aqui, é viciante o celular. Parece que 1 minuto passou, mas passou horas, entendeu? Tipo, nem parece que o tempo correu no celular, o tempo fica parado. Mas não, a gente perde vida, né? A gente perde tempo. Perfeito. A gente perde muitas oportunidades na vida porque a gente tá no celular, fazendo coisas que são não são úteis para a nossa vida. Por exemplo, ver vídeo. Ver vídeo, vamos supor, de gente que já é bem de vida. A gente não vai ser bem de vida por estar vendo esses vídeos. A gente vai ser bem de vida se a gente trabalhar, estudar, dar duro nisso que a gente quer ter. Porque senão a gente não consegue ter aquilo, entendeu? É isso que eu sempre penso na minha cabeça. Só que o celular tira muito o nosso foco. Então, tem vezes que eu penso uma coisa, eu quero fazer essa coisa, só que eu não consigo, porque o celular tá me prendendo. Então, isso é muito ruim pra gente, pro nosso crescimento, tanto social como profissional, quanto pra gente mesmo, né? A gente pensa, poxa, uma amiga minha que não mexe muito no celular conseguiu a vida que ela quer, a vida que ela sempre sonhou. E eu, por que eu tô aqui? Mas o porquê você tá aqui? Porque você estava mexendo no celular. Então isso atrapalha muito a tecnologia. Atrapalha muito nesse sentido. Sim. E os jovens, por exemplo, na minha sala, tem muita gente que fica jogando. Não sei, eu acho que é comum, né, todo mundo jogar. Mas não sei como que essas pessoas são na vida fora da escola. Se dentro da escola elas mexem no celular, mexem. Só que eu acho que são estudiosas, pelo menos. Mas se não for também, elas estão perdendo oportunidade, né? De crescer profissionalmente, né? É isso que eu sempre penso na minha cabeça. A gente sempre perde conhecimento mexendo no celular. Muita gente ganha conhecimento fazendo pesquisas, entendeu? Pesquisando, vendo vídeos úteis no celular. Tipo, no YouTube tem vários vídeos explicando matérias. Em vez do pessoal ir pesquisar, não, o pessoal vai lá no TikTok. É uma plataforma bem viciante, né? Que a gente é vídeos pequenos, mas a gente tem vontade de ficar passando, entendeu? E a hora que vai ver, já entrou um outro assunto. Já. Às vezes acontece isso, eu comentei do WhatsApp, às vezes a gente vai entrar no WhatsApp para olhar uma informação que você precisa ou mandar uma mensagem e de repente você já saiu fora daquele. Já está no WhatsApp em um outro grupo, um monte de mensagem, você está lá. Né? Então, realmente, a gente precisa, né, ter essa
consciência que atrapalha e buscar ter a disciplina para buscar esses recursos, né, de foco para pegar e não ficar tanto tempo. Eu achei muito interessante que você falou sobre conhecimento. Conhecimento porque a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. E não importa, né, a origem da pessoa, eu falo por mim, né, o conhecimento é o que pode transformar a sua vida, né? E hoje a gente vive numa era que não está faltando informação, né? A gente tem um volume muito grande de informação na palma da mão. Só que informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? Bem diferente. Você falou de uma pesquisa no YouTube sobre um conteúdo que é mais específico, é menos, né, dinâmico dessa forma. Você pega um vídeo lá, você vai naquele assunto, você consegue transformar aquilo em conhecimento. Igual você falou do WhatsApp. Tem muita gente também que fala assim, eu vou ver a hora. Aí vai ver a hora, aí você vai ver que horas são. Que a gente tá no TikTok. Em vez de a gente ver a hora, a gente tá vendo TikTok. Então isso é ruim. Falando nessa parte que você também comentou sobre o tempo que está perdendo, a vida está seguindo, eu achei bem legal isso, o tempo está escorrendo pelos dedos. E aí vai ter duas situações, né? Um tempo que poderia ser mais produtivo. Então, quando a gente fala do uso, né, de reduzir o uso do celular, o uso das redes sociais, não necessariamente é parar de usar, mas substituir, como a gente está trazendo aqui, pegar o mesmo tempo e ir para outros conteúdos. Tem muitos cursos online. Olha só como é questão de foco. Muitos jovens têm dificuldade de assistir cursos online, né? Um vídeo de 5 minutos ou mais, 10 minutos para assistir de uma aula online, que tem muitos cursos online, vídeos no YouTube aí que você pode adquirir conhecimento, parece uma eternidade. Mas, a gente já falou aqui, passa 10, 20, 1 hora, 2 horas no celular ali, sem perceber e tudo, na maioria das vezes, futilidades, assim, né? Coisas que não vai agregar numa formação de conhecimento. O conhecimento, uma das coisas que, né, faz ele acontecer é você aprender, você estudar e você aplicar pelo menos uma parte, né, de um conteúdo, de um vídeo que você foi lá e buscou a informação e começar a colocar no seu dia a dia na prática. Isso ajuda muito a fixar, senão também vai virar só informação. Então, eu estou até passando algumas sugestões aqui, porque a gente falou como atrapalha, mas também tem que buscar ver como aproveitar, né, esse momento para, né, até ter um novo posicionamento. Sabe uma coisa assim que eu acho interessante? É que muitos pais, quando o bebê, né, é recém-nascido, recém-nascido assim, já tem um entendimento, eles mesmos já dão um celular com um videozinho, para a criança acalmar, para ele, porque é uma rotina cansativa, cuidar da criança, da casa, tudo mais, é um calmante. E aí, isso se torna já um hábito, né, na primeira infância. O problema vai vir quando chegar a adolescência. A adolescência que, dentro de uma sala de aula, está jogando, né? Está muito envolvido nisso. Aí que o pai fala, não, agora eu tenho que tirar esse celular. Ele não sai desse celular, mas sem perceber, sem a maldade, às vezes o pai mesmo, né, por necessidade ou conveniência, permitiu. Na verdade, nem permitiu. Colocou a telinha na palma da mão do seu filho. E aí depois vai ter um trabalhão, porque realmente é viciante. Tipo, a gente tem que ver de tirar mais as telas. As telas não fazem bem pra gente. Por exemplo, em vez de... Tem o Kindle agora, né? Que é um aplicativo que você instala pra ler livro. Sim. Mas se a gente tem um livro físico, não é mais fácil a gente ver o livro? Porque é bom a gente dar uma afastada das telas. Isso é muito bom e importante pro nosso dia a dia. É bom pra nossa leitura. Então, porque na tela é muito fácil você ampliar dar zoom Dá zoom. na letra. Só que aí nem percebe nada. Tipo, na tela, eu não lembro o nome, mas tem tipo um negocinho dentro da luz que faz a gente ficar viciada nessa tela, não conseguir ficar sem, viver Sim. sem, entendeu? E é isso que a gente tem que aprender a tirar.
Porque as telas, elas estão fazendo a gente ficar viciado, não conseguir viver sem. E isso é muito ruim pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, entendeu? Pro nosso conhecimento. Isso é muito ruim e essa é a parte que atrapalha, né? Você chegou num ponto que realmente, se a gente for entrar aí, agora a gente não sai mais, né? Tem que gravar um outro episódio, porque traz sim, né? Tem a luz azul que deixa hiperestimulado, você começa a ter dificuldade para dormir, fica hiperativo, então tem muitas consequências. Eu nem vou aprofundar nessa parte aí que a gente vai longe mesmo, né? Eu só quero até passar o quê? A Manu ainda vai chegar no momento de entrar no mercado de trabalho. Né? A Sim. Beatriz já passou por isso, né? Está passando por isso, e muitos jovens também. E esse, né, comportamento, essa dependência de ficar no celular, né, é um grande desafio para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, porque não vai ser tolerado isso no horário de trabalho. E muita gente, a gente está falando, muita gente sofre, né, com as consequências disso, né? Sendo advertidos, sendo, às vezes, até dispensados. A gente tá falando de meme, esses dias, faz já um tempinho, que eu vi uns memes assim. Contrata-se ajudante. Com o celular, exemplo, R$ 500. Sem usar o celular, R$ 1.000. Já tava fazendo isso, ó. Se você levar o celular, você ganha menos, porque vai cair a produtividade. Outros... Por exemplo, o cara tá lá, todo distraído com o celular, aí o chefe pega, o colega de trabalho pega e dá uma marretada, joga dentro do concreto, sabe? Umas coisas bem absurdas nesse sentido, mas que traz aí uma reflexão para você ter esse choque de realidade. Eu fiz a conceituação e não passei a palavra para Beatriz. Bom, eu sou jovem, eu estudo ainda. E é muito complicado usar o celular no cotidiano, porque assim, agora a gente tem chat GPT, tem Gemini, então quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já não quer fazer pesquisa, a gente já quer, opa, o chat vai falar exatamente o que eu quero. Isso dificulta muito, porque eu tô numa época de vestibular, né, tem que estudar, fazer prova, fazer redações, e às vezes a gente vai olhando na internet, a gente vê as coisas fáceis. E se a gente for parar pra pensar, todo mundo quer o fácil. E se você for fazer a parte fácil, você vai ser só mais um na multidão, você não vai conseguir se destacar. E como eu estou fazendo provas, né, principalmente na parte da escrita, a gente copia tanto da internet, a gente pega tanto de outras pessoas que a gente perde a nossa originalidade. A gente já não consegue mais ser a gente mesmo. Porque a gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer. Um exemplo que eu vou usar é quando você faz o Enem, né, provas, e existem a parte da redação. E já vi inúmeros casos, né, estudando na escola, que muitas pessoas usam o mesmo texto, eles acabam generalizando tudo e pegando porque tá fazendo entrar, então a gente vai querer. Em vez de investir e falar, opa, agora eu tenho que desconectar, agora eu tenho que estudar. Então, é muito preocupante, porque a pessoa acaba perdendo a capacidade dela de pensar, de raciocinar, de ser ela mesma, para poder ser só mais uma pessoa na multidão. Aí é o que a gente chama de mediocridade. Fica dentro da média ou abaixo, né? 2 pontos que vocês falaram aqui sobre a leitura e realmente, fazer a leitura num livro físico é melhor, principalmente quando você faz as anotações, é mais assim, você consegue reter mais o conhecimento, principalmente quando você faz anotações a próprio punho. E tem muitas pessoas, muitos especialistas que já afirmam, você fazer a anotação no computador é diferente a punho, com a sua própria letra, né? E eu sofro com isso, porque para mim é tudo anotações no celular. Eu estou estudando, estou fazendo participando de alguma palestra, de algum, né, de uma live, eu estou anotando tudo no computador. Mas eu estou me desafiando a mudar um pouco isso, porque você fixa... Mesmo que você não vá utilizar a anotação, só o processo de você materializar digitando... olha lá, digitando, escrevendo, é diferente. Olha, esse bate-papo está muito gostoso, foi muito produtivo. Eu acredito que muitos jovens se identificaram com o contexto aqui, com a nossa situação.
E não está sozinho, tá bom? A gente também está nesse processo, né, de trazer um nível de consciência e principalmente buscar recursos, né? Buscar meios para a gente equilibrar esse uso, trazendo mais produtividade, né, trazendo mais realização pessoal para atingir os objetivos, os sonhos. Começando por você, Beatriz, suas considerações finais, uma mensagem final. Gente, invistam em conhecimento, invistam em estudo. Ser mais um na multidão não vai ser. Só vai fazer como o próprio nome já diz, ser mais um na multidão. Então, investir no conhecimento, investir num estudo vai fazer você se destacar numa. Não uma geração, mas numa época em que tudo é informação, tudo todo mundo quer fazer igual, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ser por aparências. Então, investir na sua identidade e focar, né, de uma forma para que você seja diferente, vai ser o melhor. Eu acho que vai ser o melhor para a pessoa, seja Perfeito, jovem ou adulto. perfeito. Manu, suas considerações. Então, um conselho que eu tenho, gente, largue um pouco das telas. Vamos evitar um pouco tela. Vamos ler um livro físico, vamos estudar, largar o celular em casa, vamos prestar mais atenção, porque isso vai ajudar muito lá no futuro. Lá no futuro vocês vão agradecer ter ficado sem tela do que com tela e num futuro, vamos dizer que num futuro não tão bom quanto você queira. Vamos investir mais em evitar um pouco as telas. Olha, a gente aqui na Bimerso tem o nosso lema, né? Queremos formar uma geração de jovens protagonistas. E me enche de orgulho que está com duas jovens, né, aqui, já com esse tipo de pensamento, de consciência e querendo ajudar você que ainda não atingiu, né, essa consciência. Então, o meu convite é: compartilhe esse episódio, esse podcast com mais pessoas, porque você vai estar fazendo esse movimento continuar para atingir outros que estão na mesma situação. E não sou eu falando como Wagner, como diretor, como professor. É assim, uma sensação muito mesmo gratificante e ouvir de vocês, né? Então, muito obrigado, tá bom? Foi muito, né, produtivo, muito positivo o nosso bate-papo. E lembrando, você que não segue, né, o nosso perfil aí nas redes sociais, que você não segue o nosso canal no YouTube, também se inscreva para receber as notificações dos próximos conteúdos, que sempre a gente tem esse objetivo de ajudar você a despertar o seu protagonismo. Muito obrigado e até mais.